Olá, gente, boa noite. Eu sou a Judion do canal Asas de uma Fênix. Eu vim hoje contar para vocês, continuar, né, o meu testemunho sobre conversando com Deus através de Ana Paula Gomes. Quando ela teve o canal dela roubado, eu já tinha muito testemunho para dar. Só que eu fiquei tão revoltada com aquilo, porque o canal dela tinha sido roubado, e eu queria muito dar meu testemunho no canal dela. Só que eu nem sabia ainda, nem passava pela minha cabeça que Deus ia falar comigo, que eu ia sentir no coração de ter um canal também sobre testemunhos. E assim também que eu comecei a ver muitos vídeos dela, então eu coloquei um comentário para ela falando que era para fazer um canal de testemunhos. Só que eu nem passava pela minha cabeça que depois eu ia ser cobrada disso também. Aí eu fiquei revoltada demais. Porque queria dar um testemunho, porque eu queria que ela se sentisse, percebesse que Deus era por ela. O quanto Deus tinha honrado ela. Porque meu testemunho é grande demais para ficar só fechado. Então eu queria muito, só que eu não conseguia. Eu estava muito bloqueada. E eu tive muita dificuldade também com esse canal pelo seguinte fato. Ainda que eu sabendo que eu tinha a capacidade para poder ter um canal, que eu tinha conteúdo para isso, que eu conseguiria falar, mas eu tinha dificuldade no caso da minha timidez. E também eu fiquei insegura, com medo de não dar conta, porque eu achei que aquilo que Deus estava dando para mim era uma responsabilidade grande demais. E que eu não ia saber arcar com aquilo. A minha preocupação maior não era ser cobrada pelos outros, mas era ser cobrada por mim mesma. Porque como não era para qualquer pessoa, era para o meu pai, entendeu? Aquela pessoa que teve o tempo todo comigo, desde o ventre da minha mãe, muito antes do ventre da minha mãe, e que sempre esteve comigo todas as vezes, entendeu? Que eu precisei, eu já estava reconhecendo isso, então eu queria dar uma coisa muito perfeita. Só que eu não sou perfeita. Eu tenho muita dificuldade para edição. Eu sei que eu tenho que aprender, eu vou aprender. Então, naquele período, eu não quis dar. E por que também? Porque eu vi vários vídeos dela, que eu acho até que foram os mesmos, eu não lembro. Que ela sempre falava que tinha uma pessoa que tinha um testemunho muito grande para dar, mas que ela não queria que desse testemunho pela metade. O testemunho era grande. E meu testemunho é enorme. Só que ele ainda não está inteiro. Ele ainda, não vou falar que está pela metade, mas está a 70%. Mas aí naquela época eu não quis dar esse testemunho por causa das circunstâncias. Eu não estava preparada, nem física, nem emocionalmente, para isso. Aí passou. Eu já tive a certeza que Deus estava falando, me cobrando sobre esse canal. Eu sentia Deus cobrar comigo. Deus me cobrar o canal. Então eu comentei com algumas pessoas que eu ia fazer. Algumas pessoas já sabiam do meu testemunho. E as pessoas achavam bacana, mas no entanto não achava legal eu falar sobre igrejas, sobre pessoas. Mas eu pensei até em relação a isso, mesmo porque eu não quero defender praca religiosa nenhuma. Tanto é que eu já falei que eu aceito todas as pessoas de todas as origens no meu canal. Mas eu pensei o seguinte: Deus poderia ter me dado essa profecia em qualquer outra igreja. No entanto, eu recebi na Universal. Deus poderia ter usado qualquer outra pessoa para passar comigo esse deserto, mas no entanto, foi a pastora Ana Paula Gomes. Eu acho que Deus não ia deixar que fosse uma outra pessoa que ele não quisesse honrar. Então, eu acredito muito que tudo isso que eu passei, no caso com ela, né, o deserto, sem mesmo ela saber, isso que eu acho incrível, gente. Deus é tão maravilhoso que ela não sabia. Nós somos pessoas assim de. Eu não conheço ela, ela não me conhece. Nós moramos em lugares totalmente opostos.
Isso até me emociona, sabe? E mesma coisa foi na Igreja Universal. Então, eu sei que Deus queria honrar por algum motivo a Igreja Universal, que todo mundo tem maneira de falar mal a benção da Igreja Universal também, mas todas as igrejas têm defeito. E ela, principalmente, eu acho que, assim, eu não sei se as pessoas falam mal dela, se falam mal, eu não sei. Mas eu sei que Deus queria muito honrar ela. Então, eu resolvi fazer isso agora. Por quê? Porque Deus talvez esteja me usando agora para honrar ela e abençoar, da mesma forma como ela sempre, entendeu? É, sendo usada por Deus me abençoou e passou o testemunho comigo. Ela passou, basicamente, o testemunho comigo sem saber. Mesma coisa a Igreja Universal. Então, eu não vou deixar de citar. Eu sempre vou citar. E as pessoas não têm que ver se é placa religiosa ou ser fulano de tal. Elas têm que estarem concentradas no testemunho, no milagre, entendeu? Na experiência que eu tive com Deus. Agora, retrocedendo, quando minha tia faleceu a primeira, minha família basicamente que estava aqui toda foi pro Rio. Minha mãe queria que eu fosse, eu já falei isso com vocês, só que eu não quis ir, porque eu queria passar no caso, né, aquela dor sozinha. Então eu não fui. Só que aí, eu já expliquei isso para vocês também. A confusão toda começou por causa de telhado, por causa de fiação. E aí, a casa é repartida, como eu falei com vocês, da cozinha para dentro é laje. E depois da cozinha para frente é telhado. Só que aí eu tinha pedido ao eletricista para colocar a fiação. Por que eu não coloquei no telhado? Porque a parte da cozinha para dentro, que era laje, estava totalmente no escuro. Não tinha. Deu um blackout, não sei, um problema, né, um curto-circuito, e estava totalmente no escuro. Então eu pedi primeiro para trocar a fiação da cozinha para dentro. Só que aí, o que aconteceu? Das salas para a varanda, depois que eu troquei essa fiação, eu acho que como a fiação era velha, a casa é velha, antiga, já falei que a casa é grande, mas é muito antiga, a casa de quase 100 anos, começou a sobrecarregar. Então eu tinha pedido para trocar a fiação e tal. Aí minha tia arranjou uma confusão, foi lá para cima do terraço. Tá. Aí, como tava todo mundo lá, um belo dia, essa parte daqui da frente, que era das salas, não acendeu. E aí veio a minha irmã tentar ligar o disjuntor, só que tava soltando fogo. Aí eu pedi para ela parar. Aí veio o marido da minha prima, aquele que ajudou a gente muito, que ela não deu valor, né? Até chegou a humilhar ele. Aí ele falou que o problema não era que não tinha luz, tinha luz, só que o curto era aqui dentro. E como a cozinha lá para dentro estava com luz e aqui não estava, ou seja, o problema era aqui. Ou seja, eu estava certo, eu tinha que ter continuado a fazer o negócio da luz. Mas e aí, os parentes do quintal ligaram para minha tia e falou que tinham desligado a luz, que eles tinham cortado a luz, porque eu tinha 3 meses sem pagar a luz. Agora vê bem. E tinham desligado e cortado a luz. Só que Deus me deu sabedoria, eu não sabia nem dessa história que eles tinham feito isso. Mas Deus me deu sabedoria de ligar para a luz lá, para a Energisa. Então eles vieram aqui à noite. E aí encontrou o mesmo problema. Aí eles falaram que não estava sem luz, que eu tinha luz, mas que estava com curto-circuito aqui dentro. Então eu tenho essa testemunha, né, de que eu estava certa, que eu não tinha apago a luz, que eu tinha realmente, que o problema não era a luz, tinha luz e tal. Mas e aí, o que aconteceu? A minha tia, juntamente com uma outra pessoa que é do meu sangue, ligaram de lá para cá, pro CREAS, para essa instituição que defende os idosos. Aí falou que eu não tinha pago a luz, que ela precisava vir embora. Aí ela ficou desesperada para poder vir embora. Até então ela queria ficar lá. E como é que ia fazer? Que ela ia ficar sem luz e tal. E tocou o terror, como eles falam, né? Aí eu recebi a primeira intimação.
E até então eu não sabia o que que era. Eu sabia que era o Crescas, eu sabia que era a instituição, né, e tal. Só que antes disso, há uns 3 dias antes, de novo eu tinha ouvido a pastora Ana Paula Gomes falando. Só que ela falou com essas palavras assim: você vai novamente ser ouvida por pessoas, mas essas pessoas vão te escutar. Dessa vez as pessoas vão ficar, tipo assim, as pessoas vão ficar do seu lado, vão te escutar, vão ter bom coração. Muito parecido com o da primeira vez. Só que eu não lembrei disso. Eu fiquei tão chateada que eu não lembrei disso. Chegou o dia, eu fui lá, aí eu falei que eu estava lá, que eu não tinha nada a temer, que eu sabia o que que era, mas só que eu não sabia do que tipo de acusação ela tinha feito. Então que eu estava lá para poder resolver. Então, a psicóloga de lá do CREAS, juntamente com a assistente social, me explicou a situação, que ela tinha ligado, que uma outra pessoa da minha família, inclusive ela deu o nome, tinha falado que eu estava aqui com interesse no terreno, com desculpa que eu estava cuidando delas, que eu tinha me filtrado aqui, com desculpa que eu tinha cuidado, com desculpa que eu estava cuidando delas, e que eu não tinha pagado a luz, que eu basicamente tinha expulsado ela daqui de baixo e colocado ela lá em cima, e outras coisas mais. Aí eu contei a minha história, a minha versão todinha, para a psicóloga, que novamente a confirmou, entendeu? Tudo que Deus falou através da pastora Ana Paula Gomes. Ela ficou totalmente do meu lado. Ela entendeu a minha situação. E aí, a situação foi se agravando. Por quê? Porque aí ela voltou, ela ficou pressionando e tal. Aí, antes disso, depois disso, aliás, uma semana ou duas, acho que foi uma semana antes, a pastora falou sobre uma passagem do joio e do trigo, que o dono, acho que é o dono de uma fazenda, ele tinha plantado uma plantação de trigo e tal, só que quando os empregados foram ver, o joio estava misturado. E aí eles perguntaram, você quer que tira, patrão, o joio e queima, não sei, uma coisa assim. E ele falou que não queria, que depois, quando começasse, né, a crescer e tal, que ele ia ver e quer separar. Que podia deixar crescer junto. Aí ela falou exatamente assim: Deus vai separar o joio do trigo. Aí ela falava muito, sabe, das coisas que as pessoas falavam em relação a mim, que eu estava sendo muito injustiçada, que enquanto pessoas da minha família estavam contra, Deus estava colocando pessoas de fora para poder me ajudar, me apoiar. E foi exatamente isso, pessoas que não tinham vínculo nenhum comigo, me apoiando. Mas eu sempre tive base. Eu sempre tive como provar as coisas. Então, o que aconteceu? Um belo dia, elas vieram, aí elas começaram a visitar sempre para ver, porque elas queriam que eu fizesse o psicólogo, só que eu já estava fazendo psicólogo no caso. E acho que até que eu tinha parado o psicólogo, mas elas queriam continuar, só que no posto. E queria que a minha tia também fizesse. Aí um dia lá em cima, ela subiu, a psicóloga, justamente com assistente social, aí conversou com a minha tia na presença da minha mãe. E tinha uma outra pessoa, né, que disse que era acompanhante dela. Agora vê bem, quem tinha ficado esses anos tudo, todas as vezes que a minha tia passava mal, quem ficava lidando com ela era eu. Ela ficou aqui, se ela passou mal aqui umas 4 vezes, foi muito. Mesmo assim, porque eu ficava pegando no pé dela, para ela não ficar comendo besteira, para ela tomar o remédio. Mesmo assim, de vez em quando ela me enganava. Aí ela ficava inchada, aí ficava internada. E tinha isso também, quando ela ficava internada, eu ficava entre a cruz e a espada, porque eu não podia deixar minha tia Maria aqui sozinha, porque ela não gostava que ninguém ficasse. E eu não queria deixar ela sozinha.
Então, eu comecei a arranjar pessoas para poder ficar com ela lá, quando às vezes ela ficava internada. E aí, essa pessoa que estava lá em cima, que estava colocando muita lenha na fogueira, que viu a minha história toda, entendeu? Parente também. Não é parente, mas nem é parente. Disse para a psicóloga que a minha tia estava sendo muito maltratada, que ela era acompanhante, minha mãe escutando aquilo tudo. Ela era acompanhante. Aí depois minha mãe desceu tristinha e me contou, né? E outras coisas mais. Resultado final. Passou. Aí eu vi, entendeu? Que Deus ia separar o joio do trigo. Só que aí agora eu vou ter que ir lá mais ou menos pro final da história. Porque minha tia fez muita coisa comigo. Muita coisa grave. Grave, gravíssima mesmo. Que eu poderia correr até risco de vida. Juntamente com o apoio de uma pessoa que é do meu sangue, que eu ajudei demais, que eu não deveria fazer isso, mas fez, né? Ela, no final de ano, eu recebi uma outra intimação. Que aí ela tinha dado queixa de mim na delegacia, que foi uma queixa muito grave, que foi com essa mulher que dizia que era acompanhante dela e com uma outra pessoa. Só que a mulher que dizia que era acompanhante dela, no pior período da minha tia, que aí eu já não estava ficando mais aqui. Por quê? A casa estava vazia, no quintal do lado estava ficando um homem, todo dia de noite. Às vezes subia no telhado, eu ficava preocupada com aquilo. Aí eu pedi a minha irmã para avisar essa minha tia não ligou, não esquentou a cabeça. Mas ela já tinha levantado o muro, só voltava a colocar a janela. E também não me preocupei tanto porque, né, a mulher falou que era acompanhante dele. Aí, no pior período que a minha tia já estava mais ruinzinha mesmo, a mulher deixou a minha tia mais de um mês sozinha. E a mulher falava para todo mundo que a minha tia não bebia um copo d'água da minha irmã, essa minha irmã adotiva, que tinha medo dela, não sei o que e tal. Resultado final. No final de ano, eu desci para tomar banho, então eu escutei um barulho. Então eu falei assim, Marta, tem que ir lá ver como é que tá a Tereza. Aí a Marta foi lá ver. Minha tia tava bem nesse dia, né? Nesse dia ela tava bem. Mas a minha irmã encontrou ela no chão caída, basicamente sem roupa. Aí ela falou que estava sentindo calor. E aí minha irmã perguntou, e a fulana de tal? A tal que dizia que era acompanhante, né? Não estava indo mais lá. Ou seja, deixou ela sozinha. E sendo que a minha tia tinha os remédios caríssimos. E ela pegou e deu para essa mulher para poder ajudar o irmão dela, também que tem problema, né? De coração. Se ela era uma acompanhante, ela sabia que a minha tia não podia ficar sem esses remédios. Minha tia estava lá em cima no terraço comendo um monte de besteira que não podia comer. Estava comendo comida de restaurante, bebendo refrigerante. E eu era chata. Quando eu controlava, eu era chata. Quando eu recebi essa intimação da justiça, eu fiquei chateada demais. E fiquei com muita raiva também. E até procurei advogado. Só que veja bem como é que é as coisas. Já é o terceiro testemunho. Sempre quando eu ouvi 3 vezes seguidas, mas eu temei. Então, realmente, Deus fala com você e confirma. Só que eu estava teimando, porque eu estava tão revoltada com aquilo. A pastora Ana Paula Gomes falando o seguinte, que Deus ia me honrar, que Deus ia fazer por mim, resumidamente. E
que não adiantava eu querer procurar justiça, advogado. Veja bem, que Deus não ia dar a honra dele pro homem, que a honra teria que ser dele, que ele seria meu advogado. Então, quando eu falo que eu vivi literalmente falando, meu advogado é meu Senhor, eu vivi. Aí, foi numa segunda-feira que eu tinha que ir lá na delegacia. E foi numa segunda-feira, justamente eu ia fazer a corrente na Universal na segunda-feira, que é do empresário. Então, vocês podem ver como que uma coisa está ligada à outra. A pastora Ana Paula Gomes falando isso comigo. Isso aconteceu numa segunda-feira que eu tive que ir. Inclusive, eu fui para a igreja mais derrotada com aquilo. Eu sei o que é sentimento de derrota. Porque parecia que eu tinha feito tudo, 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 e que eu era a vilã da história. Aí eu fui para a igreja. Eu pensei assim, não, eu vou falar com o pastor. Eu falei assim, não, eu não vou falar com o pastor. Essa história é minha e com Deus. Eu pensei. Porque geralmente a gente, quando tá fraca, a gente quer estar sempre pedindo oração, 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 mas a gente tem que ter certeza que Deus escuta a gente independente de padre, de pastor. Que Ele escuta a nossa oração. Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente pensa e a gente fala. Eu sempre falo isso para as pessoas. E agora eu vou continuar falando para vocês. Quando eu cheguei lá, a delegada não estava lá. Estava a escrivã. Então a escrivã me contou as coisas horríveis que ela falou a meu respeito. Resumidamente, eu contei a história para a escrivã parou de escrever, ela ligou para a delegada, porque não tinha condições dela escrever aquilo tudo. E no final das contas, novamente, outra pessoa que ficou do meu lado. Ela virou e falou assim: tá vendo? A sua tia quer se prevalecer, porque ela é idosa para poder te prejudicar. A escrivã falou isso comigo. Gente, eu tenho muita coisa para falar, então não posso ficar falando assim direto para vocês. Mas eu sou uma pessoa muito grata a Deus por tudo, porque Ele sempre esteve presente na minha vida. Isso aí eu não posso falar que não teve, Ele sempre esteve presente na minha vida. Quando todo mundo ficava falando mal de mim, inventando histórias, se juntando, fazendo panelinha, conforme a pastora Ana Paula Gomes falou, entendeu? Eles tentavam me derrubar e logo Deus me levantava. Só que eu tinha que deixar isso tudo em silêncio. Eu não podia falar. Talvez seja por esse propósito de agora, né? Para poder dar esse testemunho grande igual estou dando. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: que dificuldades todo mundo tem. Perseguições sempre vai ter. Sempre vai ter alguém que não vai gostar de você. Mas o que você não pode perder é a sua essência. Se você tem uma coisa boa em você, que é a sua essência, você não pode perder por causa dos outros, nem se perder. A fé, entendeu? É algo que você vai ter independente de qualquer circunstância. É aquela certeza que você tem absoluta. É como se falar assim, é porque eu sei, porque eu sei, porque eu sei. Quando eu conversava com Deus, há anos atrás, mais de 20 anos atrás, e a conversa é longa, porque continua conversando. Na verdade, eu passo o dia todo conversando com Deus. Vocês não têm ideia. Mas a minha conversa com Deus é uma oração, sim. Mas é uma conversa. Eu não sou aquele tipo, Pai nosso que estás no céu. Não, eu falo diretamente o que eu preciso. Primeira coisa que eu sempre faço, agradecer. Eu agradeço muito. Entendeu? Pelo amor incondicional que ele tem. Pelos cuidados, pelos mimos, que vocês vão ver
Entendeu? Que ele teve muitos cuidados comigo. Pela proteção, pelas pessoas que ele colocou no meu caminho, independente se essas pessoas tentaram me prejudicar ou tentaram me ajudar. Todas elas fizeram parte dessa história. Então eu tenho que ser grata. É isso que eu quero passar para vocês hoje, gente. Muito obrigada por vocês terem assistido. Vou pedir novamente, vou estar sempre pedindo para vocês curtirem para mim, me seguirem, compartilharem. Por quê, né? Igual eu expliquei. Talvez você não precise disso. De repente, do que eu estou falando agora, não. Mas tem pessoas que precisam. Quando no outro vídeo eu falei de outras pessoas que precisavam, eu estava vendo o vídeo, até pareceu que eu estava falando que era só pessoas que eram espíritas. Não. Inclusive, eu quero deixar bem claro para vocês que eu não sou a favor, entendeu? Essa intolerância religiosa, não. Inclusive, eu sou totalmente contra esse negócio de intolerância religiosa. Na verdade, eu sou a favor da paz. E eu não vou aceitar isso, mesmo porque eu sei o que passar, o que é ter uma pessoa que é intolerante religiosa. E é assim que começa, nas pequenas coisas. E depois vem o racismo. Então, se você quer ser cristão, você tem que maneirar. Quando eu falei sobre pessoas, é pessoas no geral. Às vezes a pessoa está dentro da igreja e está precisando daquilo. Está precisando daquela mensagem para poder continuar, para não desistir, para ter fé. Entendeu? Eu não vou falar que eu sou uma pessoa extremamente forte, porque eu não sou. Mas eu sou forte, sim, em Deus. Deus sempre foi comigo. Muitas vezes eu não fui com Ele. E nós somos assim. Muitas vezes nós somos ingratos. Mas o importante é igual eu falei. Não é você seguir a Cristo. Não é você ser cristão. É você tentar ser como Cristo. Depois eu vou falar também especificamente sobre isso. Gente, muito obrigada. Uma boa noite para vocês. Outra coisa. Provavelmente vai ter algum seguidor da pastora Ana Paula Gomes aqui. E eu gostaria muito que esses vídeos chegassem até ela. Por quê? Era um testemunho que eu queria dar. Eu sei que eu ainda vou dar, eu sei que eu ainda vou ter. Deus vai me dar a oportunidade de eu conhecer ela e dar esse testemunho que é muito grande. Mas eu gostaria muito que vocês mostrassem isso a ela. Eu vou tentar, da minha maneira, só que eu não tenho tanto conhecimento assim, mas eu vou tentar chegar até ela. Mas se vocês puderem chegar por mim antes, eu agradeço. Gente, uma boa noite para vocês.